Maxi com Bad Bad Boys, The Marmalade, Reflection of My Life e de Cheyenne, Beijaria Tudo. Intervalo na sequência tem Tony Stevens, Chine Chai. ZYM 594, canal 200, Rádio Porto União FM 87,9, situada na Rua Coronel Rupp 224, bairro Cidade Nova, Porto União, Santa Catarina. Começa agora o programa Cristo para as Nações, apresentando o apóstolo Leomar Luiz Aguiar, o programa que leva a esperança. Boa noite, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações. Começamos mais uma programação Cristo para as Nações, o programa que leva a esperança para dentro do seu lar. Já entramos na abertura aí com esse lindo louvor, né? Primeira essência ou primeiro amor. Sabemos que a palavra de Deus ela é complexa. O apóstolo Paulo ele diz que no começo da nossa caminhada nós somos como crianças, né? Nós nos alimentamos de um evangelho como se fosse um leite, né? Porque nós somos novo na caminhada. E no decorrer da caminhada nós vamos crescendo e vamos, então, vai se tornando um pouco mais difícil. Assim como a criança, no começo ela é cuidada, ela é tratada diferente, mas quando ela se torna adulta, então ela está pronta para tantas outras coisas. E assim somos no começo da nossa caminhada, né? No primeiro amor com Cristo, né? Cristo nos protege, é tudo muito bom. No decorrer da caminhada, né? Então a cruz ela vai se tornando pesada, vai ficando mais difícil, porque vem as afrontas, vem tantas coisas, um mundo que persegue a igreja, mas
Jesus Cristo ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, este lindo louvor, né? Primeiro amor, né? Jesus Cristo ele sempre está conosco e a luta nunca será maior do que nós poderemos vencer, né? Talvez você que esteja nos ouvindo nesta oportunidade, né, esteja enfrentando algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, e muitas das vezes chega um momento onde a pessoa diz: eu não consigo porque está difícil. Mas Deus ele nunca vai dar uma luta maior do que nós não pudéssemos vencer. Então toda a luta, toda a batalha que se levantar contra você, você terá força para assim poder vencer no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra, né, eu não vos deixarei órfão, né? Eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo mal, é aquele que nos dá força, aquele que nos dá poder para nós seguirmos nesta caminhada, aguardando, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha lhe abençoar grandemente a sua vida. Vamos estar ouvindo mais um louvor para o nosso elevo espiritual, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Este lindo louvor, né, reacende a chama, né? Porque sabemos que Cristo ele prometeu que viria buscar o seu povo, que ele viria buscar a sua igreja, e muitos eles param na caminhada porque, né, é assim diz a palavra de Deus, que seria como nos dias de Noé, quando Noé ele começa a anunciar que veria um dilúvio sobre a face da terra. O povo ele não acredita, porque é uma notícia que assim nunca havia chovido, diz a palavra de Deus, sobre a terra, apenas o orvalho subia e regava as plantas, e agora um homem começa a dizer que vai vir um dilúvio. Então fica uma coisa meio estranha para aquele povo.
E ele começa a construir ali aquela arca e fica mais estranho ainda. E assim é o evangelho de hoje, né? Muitas pessoas pregando, dizendo que Jesus vai voltar, muitos acreditam, muitos não acreditam, muitos começam na caminhada e desistem, mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que permanecer fiel até o fim. Sabemos que Cristo ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que aqui estão esperando. Muitos se cansam no caminho, muitos desistem, muitos param, mas aquele que permanecer fiel até o fim, este ele será salvo, diz a palavra de Deus. Porque Jesus ele é fiel na sua palavra e ele veio, deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, perdoou ali os nossos pecados e sabemos que a igreja de Cristo ela aguarda a sua volta. E a esperança hoje do povo de Deus aqui nessa terra. Muitos já não acreditam mais, já não se prega mais a volta de Cristo. Porque não dá lucro falar sobre a volta de Jesus, O povo ele se apega muito nas coisas materiais e busca muito viver confortavelmente neste mundo, a qual não é ruim viver confortavelmente, mas sabemos que também precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Precisamos viver a nossa vida aqui, mas também não esquecer que um dia a trombeta soará e Cristo voltará para buscar a sua igreja, a qual hoje é o nosso tema, sobre a volta de Cristo. Hoje, quando olhamos para o mundo em si, sabemos que cada dia está mais próxima a volta do Senhor Jesus. Porque ele diz que ele fala de muitos sinais que aconteceriam e hoje acontecem todos os sinais que Cristo tem falado, tem prometido. E também a palavra de Deus, ela diz que a igreja de Cristo, ela almeja a sua volta. Ela almeja que Cristo volte o mais breve possível. Porque quando nós olhamos para o mundo de hoje que nós vivemos, é difícil, é complicado, A maldade, ela entrou no coração das pessoas, Então, para aquele que é justo, para aquele que é honesto, para aquele, possamos dizer, que segue os princípios da palavra de Deus, se torna muito difícil viver neste mundo. E Jesus ele disse que o mundo vos odiaria, o mundo vos maltrataria, muitos seriam presos, muitos seriam mortos. Então sabemos que um pouco da perseguição também é porque o povo, porque a igreja, às vezes ela comete muitos erros e por causa desses erros ela é perseguida. Mas muitos são perseguidos por causa da sua santidade, por não se misturarem com este mundo. Então, assim como nos dias de Noé, muitos olhavam e não acreditavam, mas chegou o dia e a chuva veio. Então, que quando Cristo voltar, você possa estar aguardando, estar, assim possamos dizer, esperando, almejando a sua vinda. Não vou dizer preparado, porque talvez nós não estejamos preparados no dia que ele vir. Porque a salvação, ela será pela misericórdia de Deus e não pelo nossos méritos. Mas nós faremos o possível para tentar estar no caminho certo. Então que Deus possa reacender a chama dentro dos nossos corações, dentro do coração do seu povo, para que quando Cristo voltar, nós estejamos preparados para subir. Vamos estar ouvindo mais um louvor no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando
Glórias a Deus. Então aí esta linda canção, né, no deserto, né? O povo de Deus, ele teve que enfrentar o deserto, e o deserto ele é um lugar muito difícil, porque no deserto não tinha água, não tinha alimento, não tinha recursos, mas o povo precisava passar por aquele deserto. Mas Deus esteve sempre junto com o povo ali, e no momento que o povo estava com fome, Deus mandava o maná. Quando o povo estava com sede, Moisés tocava na rocha e água saía para que o povo pudesse ali matar a sua sede, possamos assim dizer. Quando o sol estava muito quente, Deus mandava uma nuvem para assim poder trazer sombra para o povo. E quando chegava a noite, que estava frio, Deus ele colocava uma coluna de fogo. E a palavra de Deus diz que o calçado e as vestes nunca envelhecia. Então era difícil passar pelo deserto, mas Deus estava presente. Quando Deus está presente, então fica tudo bom de andar. E talvez você que esteja nos ouvindo, né, esteja passando por um deserto espiritual na tua vida. E nesse deserto espiritual é muito difícil de se viver, de se andar, de se caminhar. Grandes homens de Deus, eles entraram para esse deserto espiritual, assim como Elias, e chegou um momento que Elias ele entra na caverna, ele pede para si a morte, porque ele enfrentava um deserto espiritual na sua vida, na sua alma, e ele pede para si a morte. Mas Deus manda um anjo alimentar ele, dizendo que ainda não era o momento dele ali morrer, porque Deus tinha uma grande obra na vida dele. Nós vimos muitos homens de Deus enfrentando esse deserto espiritual na sua vida. E então talvez você esteja passando por este deserto, este momento difícil, mas saiba que Deus está sempre conosco, e assim como o anjo ele disse para Elias, né? Alimenta-te, levanta, porque muito longe é a tua caminhada, né? Também quero aproveitar esta oportunidade para dizer, né, que ainda não é o fim para ti, né? Deus tem grande obra e muito grande é o caminho ainda a se percorrer, no nome santo de Jesus. O deserto é uma fase onde muitos têm que passar, e depois do deserto é que vem a terra prometida. Vamos estar ouvindo mais um louvor para o nosso elevo espiritual, no nome santo de Jesus Cristo. Parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-roça, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus.
forças fracas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, né, com mais este lindo louvor. Você que tem a sua Bíblia Sagrada aí, que nos acompanha, no livro de João, no capítulo 14, livro de João, no capítulo 14, a palavra de Deus, ela diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou preparar lugar. E quando for eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus Cristo, ele confortando os seus discípulos, encorajando os seus discípulos, ele diz para que eles não viessem, não turbe o vosso coração, credes no Pai, credes em Deus que está no céu e creia em mim, porque lá na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, verei outra vez e os levarei. E Jesus, ele promete aos seus discípulos, dizendo que ele estava explicando, dizendo que ele precisaria passar pelo processo da cruz, morrer, ressuscitar, e depois ele teria que subir ao céu. Então ele estava preparando os seus discípulos, dizendo que eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês conosco. Mas ele deixa os seus discípulos aqui nesta terra para que os seus discípulos possam proclamar o Evangelho de Cristo, para que todos aqueles que creem em Cristo e Jesus e aceitar, eles possam subir também. Porque desde que o homem ele pecou, ele errou e ele saiu do jardim por causa do seu erro, então Deus Pai, ele faz uma promessa dizendo que mandaria o seu filho para que pudesse morrer na cruz do Calvário, para que o homem pudesse voltar novamente, para aniquilar aquele pecado. E todos aqueles que nascem antes da morte de Cristo, então eles acreditam na promessa futura de que um dia viria o Salvador e morreria na cruz do Calvário. E depois da morte de Cristo, então, agora nós não cremos mais naquele que virá, mas naquele que já veio e morreu na cruz do Calvário. E ali ele derramou seu sangue inocente, ali ele perdoou nossos pecados, ali ele nos deu uma nova vida. Mas ele promete que ele volta para buscar o seu povo, que ele volta para buscar a sua igreja. E hoje, quando a gente vê falar sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus, existem muitas, possamos dizer, controvérsias. Uns acreditam que Cristo não volta, uns acreditam que ele já veio, uns acreditam que ele não vem, porque eles fazem, assim possamos dizer, eles juntam muitos textos,
sem ter a explicação e o contexto, sem entender, e tentam aplicar e acabam não entendendo sobre a volta de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Cristo ele volta como um relâmpago, muito rápido. E também a palavra de Deus diz que todo olho virá quando ele virá sobre as nuvens. Então eles fazem muitas, possamos dizer, muitas coisas sem interpretação. Então, para que nós possamos entender sobre a volta de Cristo, então a volta de Jesus, ela vem em duas fases. A primeira fase da volta de Cristo, ela vem no secreto, ela vem, que chama-se arrebatamento, que quer dizer arrancado com muita força. Ela vem como um relâmpago. Assim como o relâmpago ele sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a volta de Cristo. Num abrir e num piscar de olho, um povo vai desaparecer aqui desta terra. E qual é o povo? Alguns chamam de igreja, outros vão dizer os salvos, mas esse povo é um povo que olhou para a cruz do Calvário e aceitou o sacrifício de Jesus, um povo que deixou que o sangue que correu na cruz do Calvário pudesse nos perdoar, nos purificar de todos os nossos pecados e que aceitou caminhar uma nova jornada em santidade. Deus, ele diz na sua palavra, sede santo porque eu sou santo. Aí muitos dizem, mas ninguém é santo, ninguém consegue ser santo. Mas nós não conseguimos ser santo, mas nós podemos tentar entrar no caminho da santidade e fazer o nosso melhor. Porque ele diz da sua palavra, e a palavra santo quer dizer separado, mas separado do mundo. Então, é um estilo de vida totalmente diferente do que outros vivem. Porque no mundo nós temos muitas coisas que não agrada a Deus, porque senão ele não precisaria ter vindo, morrido na cruz do Calvário, ele levava todo mundo ou apenas fazia uma mudança no mundo. Então ele deixou o livre arbítrio e nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Eu quero ir morar com Cristo no céu, na glória, então eu tenho um caminho a percorrer. Agora eu não quero ir com Cristo, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu posso fazer a minha vontade, fazer meus desejos, fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, e está tudo tranquilo. Agora, se eu quiser ir morar com Cristo, então eu tenho que fazer não a minha vontade, mas a vontade de Cristo. E aí que é difícil, e aí que muitos não entendem. Porque muitos, eles querem fazer a sua vontade. E Paulo ele diz na sua palavra, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque a vida que eu levo na carne, agora eu levo na fé do Filho de Deus, porque eu estou crucificado com Cristo. Então tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou consultar a palavra de Deus para ver se aquilo está dentro da palavra ou não, para que eu não venha a errar, eu não venha a sair fora do caminho, eu não venha a desagradar a Deus, porque eu quero estar no caminho da santidade, no caminho da purificação. Então, Cristo, ele vem e morreu na cruz do Calvário ali. Então, primeiro que sobe é este povo. A Bíblia diz um povo santo, zeloso e de boas obras. Muitos não acreditam na volta de Cristo. Muitos já mudaram ali, não acreditam mais na sua volta. Mas a palavra de Deus, ela é correta e ela diz que Cristo voltará para buscar o seu povo, aqueles que estão preparados, aqueles que estão se preparando para subir com Cristo. Então, esses sobem. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, esses eles ressuscitarão. E nós que estamos vivos, seremos transformados, porque o corpo que nós temos hoje, ele não herdará o céu. É um corpo que veio depois da queda, um corpo corrupto. Por isso que ele pende para o lado do pecado. Então nós seremos transformados em um corpo incorruptível e de glória. Então Cristo vem e leva um povo. Um povo que a palavra de Deus diz assim,
que esta terra não é digno deles terem pisado este chão. Um povo que tinha erros, mas ele buscou corrigir os seus erros. Um povo que não era perfeito, mas ele entrou para o caminho da perfeição e deu o seu melhor. Um povo que não era santo, mas entrou no caminho da santidade e deu o seu melhor e ficou aguardando a volta de Cristo. Então Cristo vem e leva este povo. É por aí que vai dizer, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a volta de Cristo. Isto chama-se arrebatamento, onde muitos subirão, desaparecerão, e a Bíblia diz que estarão para sempre com Ele ali na glória. Aí depois dessa volta de Cristo, depois do arrebatamento, então a palavra de Deus vai dizer que vai começar um período chamado de tribulação, aonde muitos então agora vão pagar com a sua própria vida, porque agora vai ser derramado sobre a terra a ira de Deus. E é por isso que Cristo ele vem no arrebatamento buscar o seu povo, buscar aqueles que não querem passar pela ira de Deus. Porque este mundo ele será julgado pela sua maldade. Este mundo ele será julgado pela maldade hoje que é feito neste mundo. Parece que nada acontece, mas irá acontecer. O próprio Deus ele julgará este mundo. E Jesus ele quer nos poupar, então, possamos dizer, desse mal que virá sobre o mundo no arrebatamento. Então muitos vão ficar aqui nesse mundo e nessa segunda vinda, onde todo olho virá que Cristo vem. Então quando ele vem para julgar as nações, o mundo vai estar um caos, vai estar em guerra, vai estar terrivelmente, a maldade vai tomar conta, porque o evangelho não está mais sendo pregado. Então todos aqueles que lutam para fazer o bem, todos aqueles que lutam hoje para a melhoria deste mundo não estarão mais aqui, só estarão os maus, e este mundo vai ser um caos, e a guerra e muitas coisas. A palavra de Deus diz que uma nação, chamado o povo de Israel, o povo judeu, ele ficará 3 meses enterrando o cadáver de tanta morte que haverá neste mundo. Vai ser terrível para aqueles que... E Cristo vem para julgar as nações, para julgar este povo. Então todo olho virá. Então nessa vinda, outra vinda que todo olho virá, a igreja vem junto com Cristo. A igreja já não estará mais aqui. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placas. Eu estou falando de pessoas, porque a palavra igreja quer dizer tirados para fora. Isto é chamado de igreja. Quer dizer, um povo que está fora do sistema do mundo. Um povo que está fora da maldade do mundo. O mundo tenta encaixar hoje todo o povo, mas tem alguns que não aceitam entrar neste pensamento, neste caminho, eles ficam de fora. Então esses que ficam de fora são chamados de igreja, porque eles estão ligados em Cristo Jesus. Então Cristo ele virá para buscar a sua igreja. Então a segunda vinda será visível e gloriosa. Então a primeira fase ela dá sobre o arrebatamento, e a segunda ela vem para julgar as nações. Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, ele vai falar sobre esta segunda fase da vinda de Cristo, e que muitos serão salvos nessa segunda vinda de Cristo. Muitos serão salvos, mas não serão mais salvos para ir para a glória, para a volta do paraíso. Eles serão salvos para entrar no milênio, a qual a palavra de Deus vai dizer que haverá 1000 anos de paz neste mundo, e muitos vão entrar, porque a palavra de Deus vai dizer que muitos vão conseguir se salvar nesse período, dando apenas um copo de água, alguém que está com sede, dando alimento àqueles que estão famintos.
mas isto depois do arrebatamento, apenas para entrar no milênio, a qual a palavra diz que depois do milênio, então, que haverá um juízo final no mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, então, vai dizer, ele vai explicar, Paulo explicando à igreja, que Jesus, ele vai julgar vivos e mortos, porque os mortos, eles hão de ressuscitar para prestar conta de tudo aquilo que foi feito. Então, hoje nós podemos escolher o caminho que nós queremos, o caminho da maldade ou o caminho de Cristo. E muitos partem daqui para a morte, muitos dizem, ele não pagou o mal que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele terá que ressuscitar para prestar conta de toda a sua maldade diante de Deus no juízo final. Então Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja e ele vai voltar para julgar todos aqueles que praticam o mal, que praticam a maldade aqui nesse mundo. Então, é por isso que o Evangelho de Cristo, ele é pregado hoje, ele é anunciado em muitos lugares, na rádio, na televisão, nas ruas, em todos os lugares está sendo anunciado esse Evangelho de Jesus. Porque assim como nos dias de Noé, Noé anunciou a palavra. Noé proclamou o Evangelho dizendo, virá sobre a terra um grande dilúvio. Porque a maldade, ela estava tão grande sobre a terra, que era algo terrível, a qual Deus olha para aquela situação e precisa intervir. Mas ele também dá um escape para o povo. Ele dá uma oportunidade do povo se arrepender da sua maldade e poder assim entrar junto naquela arca para que não pudesse perecer pelo mal que viria no mundo. Hoje não é diferente. Hoje a arca de Deus é o Evangelho. Eu não vou dizer igreja, porque igreja não serve para muita coisa, mas eu vou falar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é que traz a transformação. O Evangelho de Jesus Cristo é o que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda o nosso pensamento, e é o Evangelho de Jesus Cristo que nós temos que seguir. É o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus. É por isso que ele diz na sua palavra em Mateus 7,14, ele diz, esforça-te por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E Jesus, ele está dizendo que para nós seguir o caminho da perdição, é muito fácil, porque a porta é larga, nós possamos ir e levar pessoas, levar bagagem, levar tudo o que nós quisermos nesse caminho, porque a porta é larga. Mas na porta estreita, malemar, nós conseguiríamos passar. E ela é tão estreita que se eu tiver uma mágoa no meu coração, eu não conseguirei passar. Ela é tão estreita que se tiver maldade na minha vida, eu não conseguirei passar. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é anunciado. E é por isso que Jesus ainda não veio buscar o seu povo. E muitos, então, por essa demora, eles acreditam que Cristo não voltará, que Cristo não vem mais. Mas se Jesus tivesse vindo, será que nós estava preparado para subir com ele? Então, se Cristo ainda não veio, ainda há tempo de nós nos prepararmos para a sua volta. E ele diz, aquele que crer, este será salvo, porque a palavra crer, ela significa receber. Quando eu creio, quando eu recebo, eu ouço o Evangelho de Cristo e eu recebo Cristo, eu recebo Jesus na minha vida. A minha vida
ela é transformada pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra. E eu paro de fazer aquilo que eu fazia que não vem agradar a Cristo e começo a trilhar um caminho em santidade, um caminho diferente, um caminho difícil, um caminho que possamos dizer que não é um mar de rosa, um caminho onde nós somos apedrejados, um caminho onde nós somos criticados, um caminho onde nós somos odiados, mas esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho que Ele nos deixou, porque Cristo aqui nesta terra, Ele foi odiado, a ponto que mataram Ele numa cruz, crucificado. A palavra de Deus diz que Cristo, Jesus, Ele estava no templo pregando o Evangelho, e esse Evangelho que estamos pregando, o Evangelho da salvação. E o povo, além de não aceitar o Evangelho da salvação, porque o Evangelho da salvação, ele tem que trazer mudança na nossa vida, no nosso caráter, no nosso comportamento, e o povo não aceitou o Evangelho e ainda juntou pedras para atirar em Jesus. Então veja a maldade do coração do homem. Além de não aceitar o Evangelho, eles juntavam pedras para atirar em Jesus. A Bíblia diz que Estevão, quando ele pregava sobre o Evangelho, juntaram eles, colocaram lá fora, juntaram pedras e mataram ele a pedradas, por anunciar este Evangelho, o Evangelho da mudança. Tiago, ele é morto a facada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, apenas por pregar um Evangelho. E o problema não era o Evangelho, o problema é que o Evangelho traz mudança. E nós não gostamos de mudança. Nós queremos um Evangelho que não mude a nossa vida. Nós queremos um Evangelho, mas nós queremos continuar fazendo o que nós fizemos, fazendo o que nós achamos que temos que fazer, e aí que não combina com o Evangelho. É por isso que, então, foi rodado aquele hino, né? Reacende a chama. Muitos já não pregam mais sobre o céu, já não pregam mais sobre a volta de Cristo, porque precisa haver uma mudança no nosso comportamento. E é essa mudança que nós não aceitamos, é essa mudança que nós não queremos. Porque nós temos que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena viver neste mundo, mesmo sendo odiado, mesmo sendo perseguido, mas vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena aguardar a sua volta, porque Ele voltará para buscar o seu povo. Ele diz na sua palavra que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá, junto com Ele, não haverá pranto, não haverá dor e não haverá lamento. Vale a pena esperar a volta de Cristo, e Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Então essa é a esperança. 1 João capítulo 3 e versículo 3. A esperança da volta de Cristo, ela motiva os crentes, aqueles que acreditam, a viverem com fé, com amor e com pureza. Então, essa esperança na volta de Cristo é o que nos traz o motivo para nós podermos viver uma vida com fé, com amor e com pureza. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar grandemente a sua vida. Você que aguarda a volta de Jesus, você que não aguarda, você pode estar entrando neste caminho, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, aceitando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário,
aceitando que o sangue do Cordeiro que correu na cruz do Calvário possa perdoar todos os nossos pecados e possamos ter uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de caráter e estar aguardando a volta de Jesus Cristo. Você pode estar junto conosco esperando a volta de Cristo. Para alguns ele virá no arrebatamento, para alguns ele virá antes, né? Nós não sabemos o dia, talvez hoje seja o dia que ele vem para nos buscar, então que nós possamos estar preparados. A palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo diz: vem, ora vem, e vem, Senhor Jesus. Porque a igreja de Cristo, quer dizer, o povo que está aguardando a sua volta, ele está ansioso para que Cristo volte o mais breve possível, para poder sair do meio deste mundo. Que o Senhor Jesus venha lhe abençoar grandemente a sua vida. Jesus está voltando, esteja preparado assim para subir, esteja preparado para a sua vinda. Temos aqui um pedido de oração para nossa irmã Jenny, também a irmã Sofia ali, nossos irmãos que nos acompanham pelas ondas da 87.9, Porto União FM, os nossos irmãos que nos acompanham pela live, aonde quer que você esteja, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas, sobre o vosso coração, né? Fiquem atentos, porque Cristo vai voltar e vocês têm a oportunidade de eu não vou dizer se preparar, mas de entrar no caminho da preparação, para que quando Cristo voltar nós estejamos prontos para subir. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças a Deus pela tua palavra, Pai, que é a esperança da tua igreja, a esperança do teu povo, Pai. Pela tua palavra, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel na sua palavra e tu promete que virá para buscar o seu povo, e essa é a esperança da tua igreja. Por este motivo, Pai, o teu povo ele tem fé, ele vive com amor e vive com pureza, tentando trilhar este caminho, Pai, que não é fácil, o caminho da santidade, mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo estaria junto conosco, nos ajudando a vencermos este mundo, a vencermos o pecado, a vencermos as tentações, ó Pai. E nesta oportunidade, ó Pai, também pedimos, ó Pai, oramos pela saúde da nossa irmã Jenny, ó Pai, que está enferma, e nós cremos, ó Pai, no teu poder, no poder do Evangelho, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que esta enfermidade ela não é para a morte, ó Pai. Há muitas provas, ó Pai, que os teus filhos têm que passar aqui neste mundo, ó Pai. Mas no nome do teu filho Jesus, tu és o médico dos médicos, Pai. Visita ela, Pai, e traz a cura, Pai. Também abençoa, Pai, a nossa irmã Sofia, Pai, que está ali muito triste, ó Pai. E tu sabes, ó Pai, de todas as coisas, tu pode ali entrar no coração dela e trazer alegria, Pai. A cada ouvinte, ó Pai, deste programa, Pai, a cada um que nos acompanha, Pai, pela rádio, a um que nos acompanha pela live, Pai, a cada coração, ó Pai, que o Senhor possa colocar uma semente do Evangelho, ó Pai, para que o povo possa estar, ó Pai, eu posso assim dizer, esperando a sua volta, se preparando para o dia que o Senhor voltar, ó Pai. Te damos graça pela tua palavra, Pai. Conserva o nosso coração, ó Pai. Conserva a nossa vida, Pai. Entra na nossa mente com o teu Espírito Santo para que nós não venhamos a nos perder neste mundo, ó Pai. E mesmo que nós venhamos a nos perder, ó Pai, que o Senhor possa nos resgatar, Pai. Porque nós não queremos ficar neste mundo, queremos estar junto contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor foi preparar lugar e voltará para buscar o seu povo, e nós somos este povo que o Senhor virá para nos buscar, Pai. E que muitas e muitas vidas, ó Pai, muitas almas sejam alcançadas com o teu Evangelho, Pai. Que este programa, Pai, ele possa chegar a muitos corações, que muitas almas, muitas vidas, ó Pai, possam ouvir a tua palavra e tomar uma decisão, ó Pai. Que muitas vidas, ó Pai, possam receber milagres, possam receber a cura, Pai, muitos que estão no hospital, muitos que estão num leito de hospital, num leito de cama,
muitos que estão, ó Pai, muitas famílias destruídas hoje, ó Pai, pelas drogas, pelo vício, mas Tu podes entrar e trazer ali a esperança, trazer a transformação, ó Pai. Muitas famílias que hoje se perdem, ó Pai, por causa da maldade do mundo, ó Pai. Mas Tu és um Deus que pode restaurar através do poder do Teu Evangelho. E é por isso que nós cremos e continuamos a levar esta palavra, que transforma, que cura, que liberta, porque Tu, Jesus, Tu cura, liberta, salva e voltará para buscar o Seu povo. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada ouvinte, a cada um que nos acompanha, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar ouvindo mais um louvor, no nome santo do nosso Senhor Jesus. O meu louvor eu ofereço a Ti, Senhor, e também com Ele o meu amor. Apesar dos contratempos desta vida, Só Tu, Senhor, és a única saída. Te adoramos, te adoramos para sempre, ó Senhor. Nossas vidas te entregamos, nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, tudo podes. Aumente a minha fé. Me faz grande para louvar e o Seu nome exaltar. Porque só Tu, Jesus, és o maior de todos os nomes. Te adoramos, te adoramos, te adoramos para sempre, ó Senhor. Nossas vidas te entregamos, nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Te adoramos para sempre, ó Senhor. Glórias a Deus. Ouvimos aí este lindo louvor desta banda, um grupo maravilhoso, né, que já não se encontra mais entre nós, né? Há muito tempo aí já partiram para a glória. Tá aproveitando aqui, tá mandando um abraço aí para, né, nossa irmã Salete, irmã Sofia, a nossa irmã Vilma, aí de São Paulo, junto com a minha cunhada Sueli, né, nossa irmã Denise, que nos acompanha. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, no nome santo do Senhor Jesus, né, a nossa pastora Terezinha, que nos acompanha pela rádio, e você ainda quer que esteja, né, ouvindo a 87.9 Porto União FM, que Deus venha lhe abençoar grandemente a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Cristo para as Nações, o programa que leva a esperança para dentro do seu lar. Aqui na apresentação, seu amigo, irmão em Cristo, apóstolo Leomar, na mesa de som, nossa irmã Vanessa, nos auxiliando a pastora Rosa.
Vamos estar encerrando com mais um louvor. Se Cristo não voltar, quarta-feira que vem nós estaremos aqui em mais uma programação, Cristo para as Nações. Se Ele voltar, estaremos com Ele lá na glória, a qual é a esperança da igreja, a nossa esperança, a qual nós aguardamos. Que Deus abençoe grandemente a cada ouvinte, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estar encerrando com mais um louvor e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Eu preciso mudar minha vida, melhorar um pouco mais com Deus, meditar mais em Sua palavra, não esquecer o mandamento.